Quando pensamos em traição, geralmente lembramos de Judas, não é? Mas, e se eu te dissesse que antes mesmo de Judas, houve outro homem que foi vendido por quem mais deveria amá-lo? Imagine ser traído não por inimigos, mas pelos próprios irmãos de sangue. O que é mais doloroso? Ser odiado por quem você não conhece ou ser rejeitado por quem deveria te proteger? Essa é a história de José, um jovem cuja vida foi marcada por inveja, injustiça, prisão, mas também por sonhos, milagres e uma ascensão inacreditável. E aqui surge a grande polêmica. José foi um herói escolhido por Deus desde o início, ou apenas alguém que soube transformar a dor em poder? Ao longo desta narrativa, vamos mergulhar em uma das histórias mais impressionantes da Bíblia: traição familiar, acusações falsas, reviravoltas políticas e um final inesperado que mudou o destino de uma nação inteira. Mas cuidado, essa história pode te fazer questionar até mesmo a sua forma de lidar com a inveja, com o perdão e com a sua própria família. E eu te pergunto, se você fosse traído pelos seus irmãos, teria a coragem de perdoar ou buscaria vingança? José era apenas um adolescente quando sua vida começou a tomar um rumo inesperado. Filho de Jacó com Raquel, ele carregava um detalhe que mudaria tudo. Era o preferido do pai. Diferente de seus irmãos, José recebia atenção, carinho especial e, como símbolo disso, ganhou uma túnica colorida. Uma veste que não era comum, mas que mostrava publicamente o favoritismo. Agora pense comigo. Em uma família numerosa, onde cada filho disputa a atenção, como você se sentiria ao ver um único irmão sendo exaltado? Orgulho ou raiva? Os irmãos de José não suportavam aquela diferença. A túnica era mais que um presente. Era uma provocação constante. Cada vez que José a vestia, lembrava aos irmãos que ele era o preferido, o queridinho de Jacó. E essa ferida foi crescendo. A inveja começou a envenenar o coração deles. Afinal, quantas vezes você já viu famílias se destruírem não por inimigos externos, mas por brigas internas, comparações e favoritismos? E aqui fica uma pergunta importante. O favoritismo dos pais pode ser o gatilho para a queda de uma família inteira? Será que Jacó, ao amar tanto José, não estava sem perceber preparando o palco para a tragédia que viria? Mas se você acha que a túnica e o favoritismo eram problemas suficientes, espere só até descobrir os sonhos que José começou a ter. Sonhos que inflamariam ainda mais a ira dos irmãos. Se o favoritismo do pai já era suficiente para despertar ódio, José conseguiu inflamar ainda mais os irmãos com algo que ninguém poderia controlar: seus sonhos. Ele começou a sonhar com símbolos estranhos, mas carregados de significado. Em um deles, José via feixes de trigo no campo. O dele permanecia de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. Em outro sonho, ainda mais impactante, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Agora me diga, se alguém da sua família chegasse contando que todos vocês iriam se curvar diante dele, você acharia que isso era revelação de Deus? Ou pura arrogância juvenil? Os irmãos não tiveram dúvida, sentiram-se humilhados. Até mesmo Jacó, seu pai, chegou a repreendê-lo. Você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Mas no fundo, Jacó guardou essas palavras no coração, desconfiado de que talvez houvesse algo maior por trás. José não tinha medo de compartilhar suas visões, mas será que ele entendia o peso delas? Talvez ainda não. O fato é que cada sonho era como combustível para a inveja e o ódio que cresciam dentro de seus irmãos. E aqui fica o questionamento. Os sonhos de José eram apenas fruto da imaginação de um jovem vaidoso ou já eram sinais de um plano divino inevitável? O que você faria se tivesse sonhos que ninguém acreditasse, mas que queimavam dentro de você como se fossem verdades absolutas?
E é nesse cenário de inveja, ciúmes e ressentimento que a tragédia finalmente se aproxima. A gota d'água estava prestes a cair. Certo dia, Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos no campo. Quando eles o viram se aproximando, vestido com aquela túnica colorida que simbolizava tudo o que odiavam, algo escuro tomou conta de seus corações. "Lá vem o sonhador", zombaram. E ali, no meio da conversa, surgiu um plano macabro: matar o próprio irmão. Já pensou? O ódio dentro de uma família chegar a esse ponto? Reúben, o mais velho, ainda tentou impedir que o sangue fosse derramado. Sugeriu que apenas o lançassem em um poço vazio, pensando em resgatá-lo mais tarde. Mas enquanto Reúben estava ausente, surgiu uma oportunidade inesperada. Uma caravana de mercadores ismaelitas passava pelo caminho. E então Judá teve a ideia: por que matar nosso irmão? Vamos vendê-lo como escravo. Assim nos livramos dele e ainda ganhamos dinheiro. E foi assim que José, o filho amado, o sonhador, foi vendido por 20 moedas de prata. Agora pare e reflita: o que é mais cruel? Tirar a vida de alguém de uma vez ou condená-lo a viver como escravo em terras estrangeiras, longe de sua família, sem esperança? Ao voltarem para o pai, os irmãos mancharam a túnica de José com sangue de animal e disseram que uma fera o havia devorado. O coração de Jacó se despedaçou, acreditando que nunca mais veria seu filho. Mas mal sabiam eles que essa decisão não seria o fim da história, e sim o começo de algo muito maior. Eu te pergunto, será que os planos humanos conseguem realmente apagar os planos de Deus? Levado como escravo, José chegou ao Egito, uma terra totalmente diferente de tudo o que conhecia. Poderia ter se revoltado, perdido a fé ou se entregado ao desespero. Mas, ao invés disso, escolheu permanecer fiel a Deus e trabalhar com excelência. Foi comprado por Potifar, um oficial importante do faraó, e logo algo se destacou. Tudo o que José fazia prosperava. Seu comportamento, sua dedicação e sua sabedoria eram notados por todos. Potifar confiou tanto nele que colocou José como responsável por toda a sua casa. Mas quanto mais ele se destacava, mais vinham os desafios. A esposa de Potifar passou a se interessar por José e insistentemente tentava convencê-lo a se desviar de seu caminho. José, porém, manteve-se firme. Ele não queria trair a confiança de seu senhor, nem se afastar dos princípios que carregava diante de Deus. E aqui surge uma reflexão. Quantas vezes, em momentos de sucesso, aparecem tentações disfarçadas de oportunidades? José poderia ter cedido, mas preferiu a integridade. Essa decisão, no entanto, teria um alto custo, pois a rejeição da mulher de Potifar se transformou em acusação. E eu te pergunto, até que ponto você estaria disposto a manter sua fidelidade, mesmo que isso significasse perder tudo de novo? A decisão de José em permanecer fiel custou caro. Rejeitada, a esposa de Potifar não aceitou a recusa e transformou sua frustração em acusação. Disse a todos que José havia tentado enganá-la. A mentira se espalhou rapidamente. Imagine a cena. José, que só havia sido leal, agora era visto como alguém indigno de confiança. Potifar, cheio de ira e sem investigar a fundo, mandou lançar José na prisão. E aqui surge uma pergunta inevitável. Por que tantas vezes pessoas justas acabam sofrendo injustiças? Será que ser correto sempre compensa? Na prisão, José poderia ter desistido de tudo. Afinal, primeiro foi traído pelos irmãos, agora acusado injustamente. Mas mesmo em meio àquele lugar de escuridão, ele não deixou de confiar em Deus. Sua postura chamou a atenção do chefe da prisão, que começou a entregar responsabilidades em suas mãos. Onde José estava, havia ordem, havia sabedoria, havia luz. Quantas vezes na sua vida, uma situação que parecia o fim não se transformou em um recomeço?
José não sabia, mas aquela prisão seria justamente a porta de entrada para o destino que Deus havia preparado. A dor de hoje estava preparando o palco para a vitória de amanhã. E para você? Será que aquilo que hoje parece injusto na sua vida não é, na verdade, parte de um propósito maior? Mesmo atrás das grades, José não deixou de ser quem era, alguém íntegro, sábio e cheio de esperança. Foi nesse período que conheceu dois homens importantes, o copeiro e o padeiro do faraó, que haviam sido enviados para a prisão. Certa noite, cada um deles teve um sonho estranho e perturbador. Inquietos, buscaram em José uma explicação. Ele, com humildade, deixou claro: as interpretações pertencem a Deus. E então revelou o significado. O copeiro seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro enfrentaria um desfecho difícil. O mais impressionante, tudo aconteceu exatamente como José havia dito. Agora pense comigo, como você reagiria ao ver alguém preso, esquecido, mas ainda assim ajudando os outros com generosidade e fé? Não seria mais fácil se fechar em dor e egoísmo? Antes de sair, José pediu ao copeiro que se lembrasse dele e intercedesse diante do faraó. Mas o tempo passou e ele foi esquecido. Isso nos leva a outra reflexão. Quantas vezes esperamos que as pessoas nos abram portas, mas a resposta só vem no tempo certo? Será que aquele silêncio de Deus não estava preparando algo muito maior? No fundo, cada sonho interpretado, cada ato de fidelidade, era apenas o aquecimento para o momento em que José deixaria de ser prisioneiro para se tornar a voz que mudaria o destino de uma nação inteira. E você já parou para pensar que o atraso da sua resposta pode ser, na verdade, parte de um processo? 2 anos se passaram desde que o copeiro havia sido liberto. José continuava preso, mas o tempo de Deus estava prestes a chegar. O faraó começou a ter sonhos que ninguém conseguia interpretar. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias consumidas por 7 espigas secas. Nenhum sábio do Egito sabia explicar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José. Rapidamente o tiraram da prisão, deram-lhe roupas novas e o levaram diante do faraó. Imagine essa cena. Um ex-prisioneiro sendo chamado para aconselhar o homem mais poderoso da terra. José ouviu os sonhos e, com sabedoria, explicou. Haveria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. Mais do que isso, ele deu uma estratégia: armazenar os alimentos durante os anos bons para que o Egito sobrevivesse nos tempos difíceis. O faraó ficou impressionado. Reconheceu que havia em José algo divino, algo diferente. E assim, de um momento para o outro, José passou de prisioneiro a governador, a segunda autoridade do Egito. Já parou para pensar em como a vida pode mudar de forma inesperada? Em como uma situação aparentemente sem saída pode se transformar em um trampolim para o destino? José, o jovem sonhador traído e esquecido, agora era responsável por salvar uma nação inteira. E aqui surge o questionamento. Será que as fases mais difíceis que enfrentamos não estão justamente nos preparando para ocupar lugares que jamais imaginamos? Os anos de fartura passaram e a fome começou a se espalhar não só pelo Egito, mas por toda a região. Foi nesse cenário que os irmãos de José, famintos e desesperados, viajaram até o Egito em busca de alimento. O que eles não sabiam é que o homem diante de quem se curvariam era justamente aquele a quem haviam vendido anos antes. Imagine o choque de José ao ver seus irmãos ali, ajoelhados diante dele, sem reconhecerem quem ele era. Naquele instante, os sonhos de sua juventude estavam se cumprindo diante de seus olhos. Mas José não revelou sua identidade de imediato. Ele os testou, observou suas atitudes, quis ver se haviam mudado. Pediu que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, e até mesmo colocou-os à prova, com situações que despertariam a consciência deles.
Aqui surge uma questão profunda. Se você tivesse a chance de se vingar de quem te feriu, faria isso ou escolheria outro caminho? O coração de José se dividia entre a dor do passado e a possibilidade do perdão. Era a oportunidade perfeita para revidar, mas também o momento de perceber que Deus havia usado até a traição para cumprir um propósito maior. E você, o que faria no lugar dele? Perdoaria ou cobraria por cada lágrima derramada? Após os testes e provações, José finalmente revelou sua identidade. A reação dos irmãos foi de choque e medo, mas ele os abraçou. O ódio do passado deu lugar ao perdão. José compreendeu que, embora tivesse sofrido injustiças, tudo havia sido parte de um plano maior, conduzido por Deus. Ele disse palavras marcantes: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para preservar muitas vidas." Com isso, José não apenas salvou sua família, mas também toda a região da fome. A reconciliação foi completa. Jacó e seus filhos se mudaram para o Egito, onde puderam viver em segurança. A história de José mostra que até as situações mais difíceis, as traições e injustiças, podem se tornar oportunidades para algo maior. E aqui fica a reflexão final. Quantas vezes julgamos os acontecimentos apenas pelo sofrimento imediato, sem perceber que existe um propósito maior em ação? A vida de José nos ensina que fé, paciência e integridade podem transformar dor em bênção. E você, ao olhar para suas próprias dificuldades, consegue perceber que talvez tudo faça parte de um plano maior? Que aquilo que parecia um fim doloroso pode ser o início da sua maior vitória? José, o jovem traído, escravo e prisioneiro, tornou-se símbolo de perdão, resiliência e da força divina que guia a vida de quem confia, mesmo nos momentos mais difíceis. E assim termina a história de José, o jovem traído que se tornou governador do Egito. Uma trajetória marcada por desafios, injustiças e sonhos que se tornaram realidade. José nos ensina que mesmo diante das maiores dificuldades, a fé, a paciência e a integridade podem transformar qualquer situação.